espaço e tempo. Temas da física. Vamos ler aqui o que diz, que a gente vai fazendo os comentários. Ele começa assim: várias definições do espaço foram dadas, no item 1. De fato, né, gente? Se você parar para perguntar o que é espaço, é difícil definir. É o vazio? Não, mas então você já fica com uma dificuldade de achar a palavra. E aí a gente vai ver que as definições dadas aqui são aquelas que os que se debruçaram sobre o tema tentaram oferecer. E também não são suficientes, você vai ver aí. Várias foram dadas. A principal é esta, ó. O espaço é a extensão que separa dois corpos. Então você tem um corpo, outro corpo. Aquilo que está separando os corpos é o espaço. Se você tivesse eles unidos, então não haveria espaço. Então, visando essa observação, se tem ou não um intervalo entre os corpos, é que você define o espaço. Aí vem o problema. De onde certos sofistas deduziram que lá onde não houvesse corpos, então não havia espaço. Sim, porque pela definição, né? Se o espaço é a extensão que separa dois corpos, se não há os corpos, não há a extensão que os separe. E aí o espaço vai embora também. Então ficou uma definição dependente de corpos, né? É sobre o que os doutores em teologia se basearam para estabelecer que o espaço era necessariamente finito. Opa, então veja bem quem é o ator aqui que entrou em cena. Ou os atores. Os doutores em teologia. Os teólogos entram em cena e fazem uso dessa definição do espaço, que é uma definição sofística. E por que fazem uso? Porque eles querem, eles têm como objetivo dizer que o espaço tem que ser necessariamente finito. Por quê? Porque se você diz que o espaço é infinito, na cabeça de muitos teólogos da Idade Média, e também do Renascimento, e também da Idade Moderna, e vamos dizer assim, até bem recentemente, tá? Se você diz que o espaço é infinito, você acabou de dar para uma criatura, que é o espaço, o mesmo atributo que tem o Criador. Que Deus é infinito. Então você não pode igualar a criatura com o Criador. Então eles tinham abominação por isso. Nada pode ser infinito porque só Deus é infinito. Esse foi um dos motivos por condenarem, só contando aqui, fazendo um parêntese, condenarem Giordano Bruno, lá em 1600, na Itália. Né? Por quê? Porque Giordano Bruno foi um cara que defendeu a infinitude do universo, a pluralidade dos mundos, no século XVI. E a igreja atacava o Giordano dizendo, não, você está igualando o Criador com criatura, tornando o universo infinito. O universo é criatura, não pode ser igual. Ele respondia, não, eu estou enaltecendo o poder do Criador. Olha a resposta que ele dava. Porque se eu digo que Deus cria um universo finito, eu dou um poder finito para Deus. Mas se eu digo que Deus criou um universo infinito, eu dou poder infinito para criar para esse Deus. Então eu enalteci Deus e não diminuí. Então ficava esse debate. Né? Ele perdeu pela autoridade da igreja. Foi condenado, foi para a fogueira, Giordano Bruno. Bem, então tá vendo? Quem é que entrou aí em cena? Teólogos. Os doutores do teólogos se basearam para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, alegando que corpos limitados em certo número não poderiam formar uma sequência infinita. Né? Isso aí é uma forma de pensar metafísica. O conjunto dos finitos nunca deixa de ser finito. Você nunca vai passar dos finitos para o infinito. É que lá onde os corpos se detinham, o espaço se detinha também. Então isso era conveniente para eles. Então você tem um monte de corpos aqui, agora o conjunto dos corpos sendo finito,
O espaço também vai ser finito, por quê? Porque ele é a extensão que separa corpos. Depois não tem. Onde não tem mais corpo, acabou. Então eles tornam finito tudo. O universo, para a religião, era finito. Pois bem, definiu-se ainda o espaço como o quê? O lugar onde se movem os mundos. O vazio onde age a matéria, e etc. A gente não precisa se prender nessas definições, por quê? Porque ele mesmo vai dizer o seguinte: deixemos nos tratados, onde repousam todas essas definições que não definem nada. Tá vendo? Aí ele vai tentar colocar agora a visão dele, a proposta dele. O espaço, diz ele, segundo parágrafo, é uma dessas palavras que representam uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma, e que as definições diversas que dela se podem dar não servem senão para obscurecer. Sabemos todos o que é o espaço, e eu não quero senão estabelecer a sua infinidade, olha bem, a fim de que nossos estudos ulteriores não tenham nenhuma barreira se opondo às investigações de nossa vista. Bom, aqui você já está vendo que ele está acompanhando a ciência da época. Gente, agora aqui eu vou falar um negócio muito importante sobre isso. Isto aqui, que está nesse texto da Uranografia Geral, não é a última palavra da ciência sobre isto, porque veio de um espírito. Tá? O espírito está falando conforme o seu tempo. Ele é um indivíduo também. Ele não é um Deus. Ele é um espírito com um saber finito, com os estudos próprios dele. E ele não descumpre uma regra que é dada pela própria espiritualidade ao Allan Kardec, que é o seguinte: nunca antecipar dados científicos para a humanidade, que ela mesma deva buscar. Porque senão, os espíritos fariam o trabalho dos homens. E os espíritos não têm que fazer o trabalho dos homens, de pesquisa, de nada disso. Então, esse quadro todo da uranografia geral é a uranografia geral do século XIX, certo? Não pense que isso vai ter a ver com a relatividade, com a física quântica, e por isso está errado. Também não. Até para desfazer o julgamento oposto. A gente pode pensar, primeiro, que porque vem de um espírito, isso é a verdade. Não. E pode pensar, bom, já que isso está de acordo com a ciência do século XIX, então isso está errado. Também não. Isso está conforme um paradigma científico. E para nós está obsoleto. Mas naquele paradigma estava certo. Estava certo. Era o que os dados permitiam. Ele não ia avançar em relação a esses dados, certo? Então, não é nem errado, só é ultrapassado em relação a nós. Nem a verdade total. É um olhar científico que está preso ao seu tempo. E é esse o cuidado que todo espírita deve fazer ao ler textos como esse. Aqui ele não está falando de espiritualidade, aqui ele está falando de física, de astronomia, que é outra ciência. Então, quem dá a palavra sobre isso, tudo aqui que esse espírito fala, é a própria ciência da física que tem que atualizar isso. A astronomia que tem que atualizar isso. Não é porque o espírito falou que ele está superando as ciências. Jamais. Ele só supera naquilo que é o seu objeto próprio, o mundo do espírito. Quanto ao tempo, espaço, planeta, cometa, tudo isso aqui que vai ser dito. Só para deixar bem claro, é a ciência que tem que confirmar ou não. Ele quer justamente falar sobre a infinidade. Era o paradigma do século XIX mesmo. Se a gente começa a falar que isso está errado, que isso é mentira, que isso é enganação, que o espírito é falso, que o espírito é mentiroso porque ele errou isso, a gente comete anacronismo. O erro é nosso em julgá-lo assim também. Então tem que tomar esse cuidado. Ele fala conforme seu tempo. Então ele quer estabelecer a infinidade naquele tempo, né? Para quê? A fim de que os estudos ulteriores não tenham barreira. Então ele já quer deixar o caminho aberto para que o discurso científico que ele vai fazer, daí para diante, esteja aberto.
Se ele fala, a ciência não acompanhou, como é que você vai fazer o exame com a ciência que o Kardec recomenda lá no controle universal, né? Você tem que bater com os fatos. Se o que ele fala não bate com os fatos que eles têm à disposição, invalidou. Vou dar exemplo. Ele vai falar aí mais para frente que Júpiter tem 4 luas, que na época era o que se sabia. Hoje se sabe que tem mais de 60 luas. Se ele falasse que tem 60 luas lá atrás, iam já amassar o papel, jogar fora, espírito enganador, na hora. Não tinha como confirmar, né? E ainda que falasse o número certo que sabemos hoje, ainda assim não daria. Por quê? Porque a gente está sempre descobrindo mais. Telescópios melhores, captam corpos menores, e a gente vai mudando esses dados. A ciência é contingente. Ela se baseia em fatos que mudam. Júpiter pode adquirir um novo satélite amanhã, captado pela gravidade. Pode perder um por um choque com outro corpo amanhã também. Isso mudaria o número. Então é difícil você falar uma verdade absoluta na ciência. Por quê? Porque ela está sempre avançando, né? E o espírito que se comprometesse com isso estaria completamente perdido. Então vamos seguindo aqui. Ele traz reflexões importantes. Ora, digo que o espaço é infinito por esta razão. Ele vai justificar porque ele fala. É impossível lhe supor qualquer limite. E que, malgrado a dificuldade que temos de conceber o infinito, é-nos, no entanto, mais fácil ir eternamente no espaço em pensamento do que nos deter num lugar qualquer, após o qual não encontraríamos mais extensão a percorrer. Quer dizer, se encontrar uma barreira, uma parede lá, que vai impedir você de caminhar. Vou botar uma figura aqui que representa esse pensamento. Olha só, gente. Olha essa imagem. Está aparecendo aí o seguinte, um sol ali no canto, né? Isso apareceu no livro do Flammarion. A Terra com uma árvorezinha, um domo fechado com estrelas. Então tem essas estrelinhas aí, porque esse era o cosmo medieval. Aí ele coloca o pesquisador como esse homem de vermelho ali no canto, ó, que está engatinhando até os confins, tentando imaginar o que teria depois. Se querem pôr uma barreira no universo, se eu atravessasse essa barreira, o que ia acontecer? Eu não ia conseguir? Mas então a minha mente automaticamente vai colocar algo além dessa parede. Mais espaço. Ou será que se eu tentasse enfiar o braço, meu braço ia sumir? Porque não tem mais realidade ali. Sabe? Dá um bug na mente da pessoa. E esse desenho aí tenta representar isso. O cara querendo ultrapassar. Você diz que tem limite o universo? Então vamos furar, vamos ver como é que é. O que teria depois? Teria mais espaço? Mas se teria mais espaço, então o espaço está continuando, não é finito. É infinito. Esse era um pensamento metafísico da época. Do universo em expansão, já põe um limite, sim, torna infinito, porém de uma maneira muito diversa e impossível de ser pensada com a ciência do século XIX. Porque fala de curvatura do espaço-tempo. É diferente. Você vai reto, mas o espaço mesmo se curva. Então você não conseguiria fazer isso que o homem faz na figura aí, ó, botando o braço para fora. Entende? Então, realmente, isso aqui representa uma dificuldade grande para o pensamento uranográfico do século XIX. Então, ele está colocando aí, é impossível, né, para a mente humana imaginar o depois. A própria ideia de expansão do universo está expandindo para onde? Se está expandindo, tem espaço para expandir, não é isso? Dá sempre uma ideia para a mente humana de que não tem como parar, não tem uma barreira para o espaço. A não ser pela curvatura, né? As dimensões, aí é outra questão. Vamos para o próximo parágrafo. Para nos figurar, tanto quanto está em nossas faculdades limitadas, a infinidade do espaço, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito, por um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que transpõe milhares de léguas a cada segundo, apenas tenhamos deixado este globo nessa velocidade, que tendo percorrido milhões de léguas, nos encontramos num lugar onde a Terra não nos aparece mais que sob o aspecto de uma pálida
estrela. Agora ele vai levar a gente a imaginar como é esse espaço. Se distancie tanto da Terra que ela vai virar um pontinho luminoso, igual uma estrelinha. Um instante após, nessa velocidade da centelha, seguindo sempre a mesma direção, chegamos às estrelas longínquas, que distinguis com dificuldade da vossa estação terrestre. E de lá, somente a Terra está inteiramente perdida para nossos olhares, nas profundezas do céu. Então a Terra já nem se identifica mais. Quando você chega lá perto das outras estrelas, você não vê a Terra mais. Mas ainda o vosso Sol mesmo, em seu esplendor, é eclipsado pela extensão que nos separa dele. Então você talvez visse o Sol, né? E ainda bem pouco distinguível aquele fundo, né, estrelado. Animados sempre da mesma velocidade do raio, transpomos sistemas de mundo a cada passo que avançamos na extensão. Ilhas de luz etérea, vias estelíferas. Isso aqui é um linguajar meio poético, né? Caminhos feitos de estrelas, né? Ele está poetizando aqui. Paragens suntuosas onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão que semeou as plantas nas pradarias terrestres. Ora, há apenas alguns minutos que marchamos e já centenas de milhões e de milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos passaram sob nossos olhares. E, no entanto, escutai, nós não avançamos em realidade um só passo no universo. Aqui ele está fazendo aquela comparação do finito com o infinito. Dado que o infinito está como paradigma do universo, qualquer distância, 1 ou 1000 ou 1 milhão, é indiferente. Diante do infinito não é nada. Se nós continuamos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares, olha só, e incessantemente, com a mesma velocidade do raio, não teremos avançado mais. E isso para qualquer lado que vamos, para qualquer ponto que nos dirijamos, desde esse grão invisível que deixamos e que se chama a Terra. Eis o que é o espaço. Então está aqui o eis o que é o espaço. Vou colocar aqui para vocês compartilhando. Essa é uma figura do espaço newtoniano, que é o paradigma do tempo do Kardec. Você está vendo linhas que estão representando a dimensão espacial. O universo plano, o universo onde as distâncias são geométricas de modo euclidiano, digamos assim, né? Onde as paralelas nunca se tocam. Paradigma que hoje já é ultrapassado pela teoria da relatividade. Né? Vou colocar aqui para vocês, só para vocês meio que visualizarem. Sei que não é muito fácil, isso aqui, até para quem estuda, muitas vezes é abstrato demais, né? Olha essa aqui agora. Isso aí seria o espaço que a relatividade de Einstein teoriza hoje, ou seja, que o espaço mesmo se encurva, ou seja, a geometria espacial se curva por alguns fatores, como por exemplo a gravidade. A gravidade pode encurvar o espaço e o tempo à sua volta. O próprio tempo vai também virar uma dimensão, mas isso aí eu não vou nem entrar agora, porque precisaria de uma atualização, né, muito grande da teoria. Então essa aqui é a forma como o espaço é pensado hoje. Ele se encurva. Então você não vai encontrar uma barreira. Você vai andando para frente, mas é como se você tivesse numa superfície curva. Imagina que você sai andando reto na Terra. Sendo a Terra curva, você não vai encontrar uma barreira, mas você vai ficar dando voltas, entendeu? Mesmo andando reto em cima dela. Agora imagina, o espaço é mais ou menos isso. Ele vai fazendo um looping com você. Você não vai percebendo que está encurvando, mas está encurvando. Por dimensões que não são perceptíveis. E é assim que hoje em dia a física tenta mostrar a limitação do universo, por curvatura do universo, dentro de talvez alguma outra realidade, outras dimensões pelas quais ele se expande ainda. Bom, dado que o espaço, então,
nesse paradigma que estamos vendo. É assim, passo newtoniano. Vamos agora avançar para o outro ponto, o tempo. Item 2. O tempo como espaço é uma palavra definida por si mesmo. Dele se faz uma ideia mais justa, estabelecendo sua relação com o todo infinito, que é o espaço. O tempo é a sucessão das coisas, diz o texto. Ele está ligado à eternidade, da mesma maneira que essas coisas estão ligadas ao infinito. Então veja, ele está colocando aqui uma relação analógica. Assim como coisas se relacionam com o infinito, assim também é o tempo em relação à eternidade. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar de eternidade também. Assim, gente, é só fazer uma retrospectiva da palavra tempo aqui. Também é legal fazer sobre isso. O tempo, no grego Cronos, né, já foi Deus também, o Deus Cronos, para os gregos, foi definido por Platão, num livro chamado Timeu, da seguinte forma: o tempo é a imagem móvel da eternidade. Isso é interessante. O tempo é a imagem móvel da eternidade. Porque a eternidade é como se fosse já o conjunto infinito do tempo completo. Como se fosse a reta infinita, para um lado e para o outro, pronta. O tempo, ele é a passagem, por isso ele é a imagem móvel. Ele está sempre caminhando, mudando, transferindo futuro para presente e para passado. Essa passagem aí é a imagem móvel da eternidade. Depois vem Aristóteles e vai definir como o livro aqui, ó, a Gênesis. Aristóteles define o tempo na sua física e na sua metafísica como o seguinte: o tempo é a medida ou o número do movimento. Tempo é a medida ou o número do movimento. Ou seja, quando está tudo estático, parado, completamente parado, você não identifica o tempo. Por quê? Porque não há mudança, não há alteração. E sendo o tempo a medida das mudanças ou dos movimentos, você precisa ter a mudança acontecendo para que você meça essa mudança. E o tempo aparece como essa medida. E é por isso que quando você quer ver o tempo, quanto tempo passa de um evento para o outro, você vai olhar um objeto que se move. O ponteiro do relógio, ou o mostrador do seu relógio digital, ou os planetas mudando de lugar, ou a sombra do Sol. Certo? Então você sempre vê algo se deslocando para medir o tempo. Então o tempo é a medida do movimento. Isso dizia Aristóteles. E nisso está de acordo com o que fala aqui a Gênese. O tempo é a sucessão das coisas. As coisas se sucedem, passam, mudam. E o tempo é essa medida dessa mudança. Então está de acordo com Aristóteles essa passagem aí. Suponhamos na origem do nosso mundo, nessa época primitiva em que a Terra não se balançava ainda sob a divina impulsão, numa palavra, no começo da Gênese. Pede para você voltar lá no começo da criação. Lá, o tempo ainda não saiu do misterioso berço da natureza. E ninguém pode dizer em qual época de séculos estamos, uma vez que o balanceiro dos séculos não está ainda em movimento. Olha aí, ó, o tempo associado ao movimento. É por isso que, até modernamente, quando se fala da origem do universo, fala-se que o próprio tempo teve que surgir junto com o universo. Porque só quando houve o começo das coisas é que houve sucessão, passagem de um estado para outro, e com isso medida dessa sucessão, por isso o tempo. Uma vez perguntaram para Santo Agostinho, grande filósofo, o que é o tempo? E aí ele respondeu o seguinte: quando ninguém me pergunta, eu sei o que é.
Mas quando me perguntam, eu já não sei mais. Entendeu? É difícil definir, né? O próprio Agostinho falava isso. Então é por isso que se associa à mudança. Quando está tudo completamente parado, não dá ideia de sucessão. Então você não tem ideia do tempo junto. Né? Por isso que a própria ideia de eternidade dá uma noção de que tudo está estático na eternidade, porque não há mais sucessão. A eternidade é como se fosse um presente parado. Né? Tudo ao dispor. Se Deus conhece a eternidade, Deus conhece tudo como presente para ele. Né? Então, é difícil de imaginar isso. O tempo ele é sucessivo. É dito, pelo menos na metafísica, que para Deus não há tempo. Por que para Deus não há tempo? Porque Deus tem como atributo ser imutável. Certo? Se Deus é imutável, nele não há mudança, então não há movimento, não há sucessão. Por isso não há tempo. Deus está fora do tempo. Deus está na eternidade, sendo ele também um ser infinito. Então só os seres finitos é que estão passando pelo tempo. Então o espírito sente o tempo. Por quê? Porque o espírito muda. O espírito não melhora, o espírito não progride. Progredir não é mudar de um estado para o outro. Então sempre há passagem de tempo. Para toda a criação, menos para Deus. Só o imutável não tem tempo. Tudo que muda passa por movimento, por mudança, tem tempo. É uma abstração, é difícil. E essa relatividade do tempo também surgiu agora com a teoria do Einstein, recentemente, quando você tem a velocidade da luz colocada como absoluto, tudo aquilo que se aproxima mais ou menos dessa velocidade, pelo referencial, vai acabar mudando a taxa de passagem do tempo para adaptar a velocidade à velocidade da luz, de cada referencial. Então você tem aquele paradoxo dos gêmeos, o gêmeo que está em velocidade maior terá o tempo passando para ele um pouco diferente daquele que fica parado na Terra. São dificuldades que a física moderna criou porque avançou no conhecimento, né, do tempo. Coisa que nem passa na cabeça dos nossos autores aqui, mas é bom conhecer depois. E os tempos são relativos até para as criaturas, por exemplo, e para o espírito. Como eu disse, só Deus não tem tempo, porque só Deus é eterno, porque só Deus não muda. Espírito muda? Muda. Não evolui? Evoluir é mudar. Progredir é mudar. Então o espírito muda. Portanto, para o espírito tem tempo. Ele muda. Só que não muda do mesmo modo que a matéria grosseira. É por isso que lá na Idade Média, Tomás de Aquino diferenciava a eternidade para Deus. Para os corpos materiais, o tempo. E para os seres espirituais, ele dizia que havia algo entre tempo e eternidade, que ele chamava de aevum. Ou seja, evo, né? É o tempo das almas, o tempo dos seres espirituais, que tem digamos, uma dimensão muito maior, mais ampla. A passagem é diversa. Mas isso por quê? Porque a mudança lá também é diversa, né? Ele tem menos contingenciamentos que a matéria. Colocando aqui um esqueminha, eu fiz um artigo sobre o tempo há um tempo atrás, está no meu site, uma representação do tempo na física. É como se você tivesse uma reta, essa reta que vai para o infinito para um lado e para o infinito para o outro, ela seria a eternidade, ela inteira seria a eternidade. O tempo seria esse ponto no meio, que é o presente e que está caminhando na reta, passando de um lado, do passado, para o futuro. De modo que vai transformando constantemente o que está chamado de futuro em passado. E aqui você tem o sentido do presente caminhando. Essa é a imagem que se faz do tempo. A imagem móvel da eternidade, como dizia Platão. Né? A medida do movimento, como dizia Aristóteles. Mais ou menos isso aí. Só para diferenciar o ser eterno, o ser perpétuo e o ser temporal, temporário, você também pode diferenciar usando algo parecido com essa reta. O eterno é como se fosse a reta inteira, sem fim, para um lado e para o outro, com a setinha apontando assim, para os dois lados. Na matemática, você diferencia reta de semirreta e de segmento. Né? Não sei se vocês se lembram disso. A reta não tem fim, para nenhum dos lados. Seria a eternidade. A semirreta, ela tem um ponto e vai sem fim para o outro lado. Então ela só é finita de um lado, mas não do outro. Isso é como se fosse o espírito. Ele é criado, mas ele não acaba mais. Então ele seria perpétuo, mas não eterno.
Ele foi criado. Eterno é o incriado. O Espírito foi criado, então ele não é eterno, ele é perpétuo. Tem que diferenciar isso aí. E o segmento de reta, que tem começo e fim, é como as coisas corporais, que começam, nascem e morrem. Né? Tem começo e fim. Segmento. Então a reta, semirreta e segmento representam eternidade, perpetuidade e temporalidade. Próximo parágrafo. Mas silêncio, a primeira hora de uma terra isolada soa ao timbre eterno. O planeta se move no espaço, e desde então há tarde e manhã. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma referência ao Gênesis da Bíblia. Porque quando a Terra é criada, na Bíblia, a expressão usada é essa. Houve uma tarde, houve uma manhã, o primeiro dia. Então essa é uma expressão bíblica que ele está usando. Para quê? Para mostrar que tem a ver com o título da obra, Gênesis. Está tentando aprofundar, aperfeiçoar a visão do Gênesis, né, antigo. Além da terra, continuando aí, a eternidade permanece impassível e imóvel. Veja bem, eternidade é imóvel, correto. Embora o tempo marche para muitos outros mundos. Sobre a terra, o tempo a substitui a eternidade, né? E durante uma sequência determinada de gerações, se contarão os anos e os séculos. Então tem que ter sequência de movimentos, gerações, nascimentos, tá? Para que o tempo seja passado. Transportemo-nos agora ao último dia deste mundo. Ele está chamando agora a gente lá para o futuro da Terra, hein? A hora em que, curvada sob o peso da vetustez, a terra se apagará do livro da vida para nele não mais reaparecer. Fim do mundo. E se apagar do livro da vida também é uma expressão bíblica. Na verdade, o que ele está falando é quando a terra se extinguir. A cosmologia já entende que haverá um tempo em que a energia das coisas vai se dissipar, e isso leva muitos bilhões de anos. O Sol vai perder a sua energia, o sistema solar vai acabar, e a Terra junto. Então ele está levando a gente lá para esses bilhões de anos do futuro. Aqui a sucessão dos acontecimentos se detém, quer dizer, vai acabar a Terra, então esse tempo que a gente mede aqui não vai ser mais. Os padrões de temporalidade, do giro da Terra e tal, isso não vai ter mais. Os movimentos, olha só essa frase agora. Os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem. E o tempo finda com eles. Não é interessante isso? Porque o tempo na Terra se deve aos movimentos que nós usamos para medir giro da Terra na rotação e em torno do Sol na translação. Define tempo, dias, meses e anos. Acabou isso. Acabou essa medição do tempo. Vai ter que criar outro padrão em outro lugar. Né? Continuando. Essa simples exposição das coisas naturais que dão nascimento ao tempo o nutrem e o deixam se extinguir, basta para mostrar que, visto do ponto onde devemos nos colocar para nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem ao mar e cuja queda é medida. Tá? Então a medição é o tempo. Ele poetiza bastante. Quantos mundos na vasta extensão, tantos tempos diversos e incompatíveis. Olha o que ele fala. Para cada mundo, um tempo. Já conhece-se que lá Júpiter, por exemplo, a rotação de Júpiter, o dia de Júpiter, tem 9 horas, enquanto aqui na Terra são 24 horas. Se fôssemos habitantes de Júpiter, mediríamos de outro modo. Seria outro tempo. Né? Fora dos mundos, só a eternidade substitui essas sucessões efêmeras e preenche pacificamente de sua luz imóvel a imensidade dos céus. Então, fora dos movimentos que você vê acontecendo, lá no meio do espaço vazio, parece a eternidade, porque você não vê mudanças que possam qualificar a medição, né, da passagem do tempo. Imensidade sem fronteiras e eternidade sem limites. Tais são as duas grandes propriedades da natureza universal. Paradigma do século XIX. O olho do observador que atravessa, sem jamais encontrar detença,
as distâncias incomensuráveis do espaço, e o do geólogo que remonta além dos limites das idades, ou que desce às profundezas da eternidade e ante, onde eles se perderão um dia, agem de concerto, cada um em sua via, para adquirir esta dupla noção do infinito. Qual é a dupla noção do infinito? Extensão e duração. E é interessante como ele associa as várias ciências aqui nesse parágrafo. O olho do observador que vai para fora, que não tem detença, que olha para o espaço, o astrônomo, se associa ao olho do geólogo, que olha para dentro da Terra, né, e vai caçar lá a idade dela pelas camadas geológicas. E nisso tudo vai nos mostrando como é o espaço, como é o tempo. Ora, conservando essa ordem de ideias, ser-nos-á fácil conceber que, o tempo não sendo senão a relação das coisas transitórias, percebeu o que ele definiu aqui? O tempo é então o quê? A relação das coisas transitórias. E dependendo unicamente das coisas que se medem, ou se mensuram, se, tomando os séculos terrestres por unidades, nós os amontoamos milhares sobre milhares, para deles formar um número colossal, ou seja, se você juntar milhares de séculos da Terra, esse número não representará jamais, senão um ponto na eternidade, igual eu mostrei naquele desenho. Porque, sendo a eternidade infinito, comparando assim, qualquer número comparado à eternidade é igual comparado ao infinito, não é nada, não tem diferença. Do mesmo modo que as milhares de léguas junto às milhares de léguas não são senão um ponto na extensão. Extensão é a medida do espaço, duração é a medida do tempo. Assim, por exemplo, os séculos estando fora da vida etérea da alma, nós poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre. Imagina se escrever aqui um número, vai ser 1,0000000, e esse 000 fazendo uma volta da Terra, para você ver o tamanho do número. E nos supor envelhecidos desse número de séculos, sem que em realidade nossa alma conte um dia a mais. Então olha que legal. Para a alma, uma vez ela criada, ela não vai desaparecer, sendo ela perpétua, como eu falei, né? Para ela, um século, 2 séculos, 1 milhão de séculos é indiferente, porque ela não é mais destruída. Passa o tempo para ela, mas não é um tempo de destruição, é um tempo apenas de mudança, de transição, de progressão. E acrescentando a esse número indefinível de séculos uma série longa, como daqui ao Sol, de números semelhantes, ou mais consideráveis ainda, e nos imaginando viver durante a sucessão prodigiosa de períodos seculares representados pela adição de tais números, ele quer dar uma ideia de número absurdo aqui. Quando chegássemos ao termo, o amontoado incompreensível de séculos, que pesaria sobre nossas cabeças, seria como se não fosse. Restaria sempre diante de nós a eternidade toda inteira. Ou seja, aquela semi-reta, depois de criado o espírito, não acaba mais. Vai infinitamente. Não é como o segmento, né? Que começa e acaba. Próximo parágrafo. O tempo não é senão uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Definição de tempo aí mais completa que ele deu agora. Então o que é o tempo? É a medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Então ele é uma medida. Tempo é medida. E para ter medida tem que ter o que é medido. O que? A sucessão. Não tem sucessão, não tem medida, não tem tempo. E a eternidade? A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim. É igual aquela reta infinita que eu mostrei. Tudo é presente para ela. É assim, por exemplo, que nós podemos imaginar Deus pensando o mundo. Deus não pensa o mundo no tempo. Ele não pensa o que vai acontecer daqui a pouco igual a gente. Ele tem todo o conjunto dos fatos, das sucessões diante dele, sendo ele eterno. Para ele não há começo nem fim. Tudo é presente para ele. Se séculos de séculos são menos que um segundo em relação à eternidade, o que é a duração da vida humana? Uma pergunta retórica, né? A duração da vida humana, então, não vai ser nada, né? É um sopro.
como diz a Bíblia muitas vezes também. É um sopro, é um orvalho da manhã. Bom, gente, vou até indicar aqui, caso alguém queira, se interesse, eu fiz um trabalho, como eu falei, sobre o tempo, né? Então, se vocês quiserem, eu posso compartilhar, ele está no meu site, Teociência, esse artigo, em que eu explico o tempo subjetivo, o tempo objetivo, o tempo antigo, o tempo da relatividade, todos os tipos de tempo. Meu trabalho foi sobre o tempo na filosofia, tá? E é esse aqui, ó, tá aqui no site Teociência e eu vou explicando tudinho aqui. O tempo realista, o tempo idealista, o tempo e as dimensões da realidade. Aí eu vou falando hoje como é que o tempo é tratado, falo da duração do presente, segundo a física quântica, falo da velocidade da luz, da relatividade com as lâmpadas e os relógios, ó. Tudo isso aqui está explicadinho. De um modo fácil de entender. Falo da análise dimensional do tempo, ó, colocando ele como a quarta dimensão, enfim, para aprofundar o tempo. Olha o que o Kardec gostaria, né? Que o espírita, todo espírita estudasse. Era isso. Ele queria preparar a mente do espírita para filosofar sobre a existência, sobre o universo, sobre todas as coisas. Ele não colocaria um texto como esse, maravilhoso, senão os próprios espíritos não trariam textos assim, né? Quer dizer, é porque era para ser lido isso aí. Aí, infelizmente, tem esse movimento dogmatizante, igrejeiro, que vai tirando essa parte tão importante, tão bela, tão exalçadora do espírito humano, né? Porque a gente lê um texto desse, naturalmente, a nossa mente vai crescer. Kardec quer puxar todo mundo para cima aqui, para entender o mínimo da ciência da época. E isso aí já é ultrapassado para hoje, que são temas filosóficos, temas científicos e temas espíritas, para que a gente possa ter um aprofundamento dessa visão, formar a nossa educação, inclusive, né? Kardec estava realmente alinhado com o melhor da ciência do seu tempo, Newton. Certamente ele vivo hoje quereria que nós estivéssemos alinhados com o melhor da ciência hoje também. Conhecêssemos Einstein, Hawking, física quântica e tudo mais. Mesmo que fosse o básico, esse básico que ele traz aí no livro. E obrigado então a todos. Até a próxima.